Olá pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo tranquilo com vocês. Você está no canal Josiel Barros, por isso eu peço encarecidamente que você se inscreva neste canal, acione o sininho para as notificações e deixe um like para valorizar nosso trabalho, ok? Vamos falar agora sobre rufem os tambores, vamos lá? Esqueci, eu não sei mexer nisso ainda. Mas vamos lá, vamos falar sobre o humanismo português, esse importante movimento que aconteceu na literatura. O humanismo português ele se dá do ano de 1434 a 1527, portanto, do século XV ao século XVI. Ele foi um movimento de transição entre a Idade Média e entre a Idade Moderna, entre a estética literária chamada trovadorismo, que eu já falei anteriormente, você pode procurar aí, e o Renascimento ou o classicismo. Ele foi esse movimento importante de transição, essa ponte de transição entre uma escola literária e uma outra escola literária. Bem, uma coisa importante aconteceu para que houvesse uma mudança no pensamento das pessoas, ou mudança no comportamento, na cultura das pessoas. Tá? A gente tinha na Idade Média, trovadorismo, nós tínhamos as ideias, uma cultura totalmente voltada para o feudalismo, que havia essas relações entre o suzerano e o vassalo, né? Os nobres, que tinham muita terra, eles compartilhavam suas terras entre outros nobres para que eles pudessem cultivar, plantar naquela terra. Mas esse sistema ele entrou em decadência, ele surgiu, após a crise escravagista do século III ao século IV, e logo após ele surge como uma possibilidade e ganha força. E ele vai do século XV ao século XI com muita força o sistema do feudalismo. Mas a partir do século XIII, XIV já entra em decadência. E uma coisa é importante para sepultar de vez o feudalismo. A Igreja Católica, para defender seus territórios contra os mouros que tinham sangue no dente, que vinham com tudo, queriam conquistar essas terras, ela levava o seu exército de um lugar para outro. Então esse movimento, essa transição de gente fez com que nascesse, por obrigação da própria situação, a pequenos comércios, pequenos burgueses, pequenos burgos, aí onde surgem as primeiras cidades, porque até então no feudalismo a população era campesina, né? E a partir de então elas começam a se transformar em pessoas citadinas, vieram morar na cidade, deixaram os interiores, a zona rural de cada país. Tá? Então, esse foi uma primeira coisa bem importante no período. Outros momentos históricos importantes que eu poderia falar para vocês é a própria expansão da ciência, da expansão ultramarina, a questão da invenção da bússola, o domínio do espaço, né? Então Portugal se lança aos mares, logo depois vem outros países na sequência também, fazendo a mesma coisa, tentando conquistar territórios, tentando conquistar novos campos de comercialização. Outros fatos importantes que acontecem é esse movimento de perca de autoridade da Igreja Católica, o movimento teocêntrico começa a haver ceder para um movimento antropocêntrico, em que o homem explica as coisas, em que o homem faz com que seus sentimentos, sua ética, sua moral seja vista, seja importante. E dentro do campo do desenvolvimento das ciências, nós também podemos dizer sobre Galileu ter provado que não era a Terra que era o centro do universo, como bem pensava a Igreja, mas sim o Sol. Então, há uma expansão científica, há um movimento de melhoria na vida das pessoas, as construções das primeiras indústrias, as primeiras indústrias começam a aparecer naquelas culturas, naquela realidade. Né? Coisas bem interessantes. Outra coisa que eu poderia citar para vocês, a questão da imprensa. Antes, no trovadorismo, o livro ele era muito caro. Bom, no humanismo também ainda era caro, mas já era diferente, porque no trovadorismo as pessoas copiavam, existiam os copistas para
copiarem os livros. Já aqui surge a imprensa, de Gutenberg. Inclusive, pessoal, o primeiro material impresso nessa imprensa foi a Bíblia Sagrada no ano de 1455. E em 2009 foi vendido um exemplar dessa Bíblia pela bagatela aí de 12 milhões de dólares. Hoje em dia, em torno de 60 milhões, por volta de 60 milhões de reais. Coisa pouca, hein? Quase nada. Mas esse momento histórico foi importante, que os homens começaram a desenvolver a ciência, a própria vida começou a se desenrolar de uma maneira descentralizada do poder da igreja. Uma outra coisa importante é que o poder real começa a ganhar força nesse momento, porque até então o rei no feudalismo, por exemplo, ele tinha o poder militar, era ele que congregava as pessoas, os nobres, para poder marchar contra os seus adversários. E o poder socioeconômico estava na mão dos feudos, dos senhores feudais. E aqui há uma centralização de poder social e econômico nas mãos do rei. Isso vai descambar para uma decadência posterior, como a gente vê na história, mas nesse momento isto acontece. Bem, outra coisa bem interessante que ocorre é a Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero apregoa as 95 teses na Igreja do Castelo, criando assim uma cisão dentro da igreja. A igreja começa a perder força de todos os lados, não só do ponto de vista da sociedade leiga, aqueles que estão alheios à vida, à prática ou à autoridade religiosa, mas também dentro da própria igreja ela começa a se esfacelar e existe aí a cisão da igreja católica, como a gente conhece como Reforma Protestante. Bom, uma coisa também que vai acontecer bem ruim para esse momento é a peste bubônica, pelo bacilo Yersinia pestis, tá? Essa doença, ela veio de uma região que eu dou para você um pastel de flango frito, se você conseguir adivinhar. Bom, segundo alguns historiadores, eles dizem sim, que essa doença ela veio da Ásia, em específico da China, através das caravanas comerciais que aportavam nas grandes cidades como Gênova e Veneza. Havia uma grande concentração demográfica nessa região e essa doença se espalhou muito rapidamente. E como era uma doença que vinha através de ratos e de pulgas, e as vilarejos daquela época não tinham boas condições econômicas e, portanto, higiênicas, era rapidamente transmissível aquela doença. 1/4 da população da Europa foi dizimada, uma tristeza, uma coisa realmente muito difícil, né? No auge dessa crise, ela era transmitida, essa doença, esse bacilo, até pelos espirros, até pela saliva, não é? Então, uma coisa bem complicada, algo bem parecido com o que nós estamos vivendo hoje, só que muito mais letal, né? Nossa realidade é ruim, péssima, mas a realidade deles naquele período foi realmente angustiante em todos os seus aspectos. Bom, pessoal, essa doença peste negra, o nome foi dado dessa maneira, é porque na pele gerava, manchas negras, e bubônica porque criava bubões, bulbos, isto é, inchaços nas virilhas, no pescoço e nas axilas, tá? Então isso fez com que a sociedade também se transformasse, né? Também passasse a rever a sua vida social, a sua vida religiosa, né? Outro fato interessante que acontece é justamente uma retomada das ideias clássicas dos gregos e dos romanos, assim, temas, personagens da mitologia vão aparecer e vão ser assim bem importante para o Renascimento, para o classicismo, que é a estética literária posterior, ok? Mas nesse momento nós temos isso como principais fatores históricos sociais daquele período. E quais são as características do humanismo? Bem, a gente pode falar, a primeira delas, uma grande característica é a transição do teocentrismo para uma visão antropocêntrica, em que o homem responde às coisas, em que o homem opina, tem direito à sua opinião, a se expressar, né? E a viver a sua vida sob o seu próprio entendimento.
sem os resquícios ou sem a dominação, melhor dizendo, da igreja. Uma outra característica é o cientificismo. A ciência começa a ganhar força. A ciência biológica, a ciência tecnológica começa a fazer valer muitas coisas naquela sociedade, como os exemplos que eu citei para vocês. O racionalismo é uma característica importante desse momento. A busca pela beleza, a busca pela perfeição, também é uma outra característica. Uma retomada das ideias gregas e latinas também acontece. Então, essas são as principais características do humanismo português. Então, o humanismo português, finalizando, ele vai desse período, ele se estende de 1434 a 1527, quando há uma mudança de estética literária e começa-se o classicismo, que é uma próxima aula que nós trabalharemos. Espero que tenha ajudado esse vídeo para vocês em algum conhecimento, tá bom, pessoal? Então, gente, até lá, hein? Um abraço!